Tá bom. Agora, o Mauro, queria que você falasse do Cruzeiro líder e dessa semana que, pelo menos até aqui, pós-jogos contra o São Paulo, não foi das melhores para o Felipe Luiz. Teve o atrito com o Pedro, teve a derrota para o Santos e aquilo que você falou na sua abertura, sobre que estenderam o tapete vermelho e agora a concorrência do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Bem, sobre o Cruzeiro, eu acho que sim, é muito claro que o ponto da virada é quando o dono do clube entende que o Alexandre Matos fazia um mau trabalho, contratando jogadores caros que não dariam retorno, que jogadores em baixa, principalmente o Dudu, que foi embora, e o Gabriel, que ontem entrou faltando 2 minutos para o tempo regulamentar terminar, e entrou pianinho, ficou lá e tal, né, cercou, fez uma sombra, não pegou na bola, acabou, tchau. E entregou o time, de fato, nas mãos do técnico, dando a ele respaldo. E parou de dar entrevista. Exato, parou de falar. Ele chegou a conectar o técnico anterior, né, que está no Bragantino, de Seabra, naquele áudio que vazou, aquela história toda. Né? Então, acho que aí o técnico pode assumir o comando. Claramente não são os jogadores que ele contrataria. Acho que se perguntasse ao Leonardo Jardim lá atrás, você colocaria a grana que o Cruzeiro coloca no Gabriel ou contrataria outro jogador? Certamente é buscar um outro jogador, o cara reserva, um jogador mais caro. Falando isso, inclusive. É reserva. Então, assim, as contratações não foram das melhores, mas o Cruzeiro já tinha uma base do ano passado, com outro jogador e tal, um time bem montado por um bom treinador, está competindo. E ontem acho que fez um jogo muito correto. Foi pressionado no segundo tempo, que é normal, gente. Jogar fora de casa, estava 2-0 o jogo. Né? O que faltou ao Cruzeiro no segundo tempo é ter um contra-ataque, uma transição ofensiva mais eficiente, que tinha campo para isso e não conseguiu encaixar muitas jogadas. Né? Até teve uma que o Caio Jorge escapou pela direita, mas ninguém acompanhou. Ele só podia fazer chutar para o gol. Já chegou meio cansado na correria, o Thiago Silva cercou, ele chutou na direção do goleiro, o Fábio defendeu. Então, assim, acho que é normal o Cruzeiro. Não sei se vai brigar pelo título, porque vai precisar ter ritmo, né? Às vezes o time perde a força, não o Cruzeiro, qualquer time, mas dá pinta de que vai brigar pelo título brasileiro. Sobre o Felipe Luiz, eu acho que no episódio contra o Pedro, acho que ele só deveria não ter utilizado uma ou duas palavras um pouco mais fortes, tipo lamentável, ridículo. Aí tem uma palavrinha que ele usou aí que é forte, mas aí que no contexto acho que é importante, deboche. Ele falou em deboche, para a gente entender. Essa eu achei a mais fora do padrão. Eu achei importante ele falar deboche para a gente entender. Na visão dele, o jogador não só não se empenhou, como foi debochado. Certo. Aí é inaceitável. Perfeito. Onde já se viu você trabalhar no lugar que você é o chefe e o cara, qualquer atividade profissional, o cara trabalha debochando. Então, se de fato o jogador foi debochado, isso é inaceitável. E aí tem uma questão que ele cobra dos jogadores do Flamengo para jogar dessa maneira, pressionando, todo mundo tem que correr o tempo todo, né? Não dá para ter um cara que está destoando. E você não vai mudar o formato, a maneira como o time atua por conta de um jogador. A não ser que esse jogador estivesse comendo a bola. O último jogo do Pedro foi contra o Los Angeles, o mais fraco time que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele deu um chute no gol, sozinho, sem goleiro, mandou na trave. Perdeu o gol. Só isso. Ele, quando entrou nos últimos jogos, ele fez muito pouco. Ele não está na sua melhor forma, teve uma lesão grave, ele se empenhou muito para se recuperar. Então, acho que tem uma situação aí que evidencia também uma falta de comando no futebol. Acho que o Boto deveria ter filtrado isso. Isso do ponto de vista do Flamengo, tá? Sem dúvida. Filtrado isso e evitado que chegasse a esse ponto. Ele não teve essa capacidade, me parece bem óbvio isso, né? Ou não interveio. E o técnico resolveu chutar o balde, acho que para ganhar o grupo. Olha, aqui eu cobro de todo mundo, inclusive da Estrela. E se precisar publicamente. Tá certo, tá errado, enfim, aí vai de opinião de cada um, não adianta de ficar discutindo eternamente, que cada um vai ter um ponto de vista. Mas se eu fosse ele, só mudaria um pouquinho, tiraria algumas palavras. A palavra deboche eu acho que não, porque se ele tem a certeza de que o cara foi debochado, né? E o Pedro tem currículo, né? Dorival deu entrevista já falando sobre essa questão de empenho, o Davi Luiz deu conselhos para ele, deu entrevista falando sobre isso. O episódio do soco na cara, que evidentemente ele foi a vítima, nasce de uma situação que nunca foi desmentida, segundo a qual ele se recusara a fazer o aquecimento. Era Flamengo e Atlético em Belo Horizonte, estava 2-1, a Arrascaeta veio do banco e virou o jogo, sábado à noite. Aí o preparador físico do São Paulo manda todo mundo se aquecer. Faltam 2, 3 minutos. E o Pedro teria se recusado a fazer aquecimento porque o jogo ia terminar. O Gabriel ontem entrou com 43 minutos. E entrou como tem que ser. Você vai entrar, vai jogar 2 minutos e acréscimos. Mais 7, né? 9. É isso aí que eu quero. O técnico manda, você tem que... Se está insatisfeito, não tem que se recusar a fazer aquecimento. Você vai lá depois e conversa. Pô, tô entrando, faltam 2 minutos. Quero jogar mais. Troca uma ideia. Legal. O Ceni também falou Faz isso parte. do Pedro. O Ceni chegou a falar também sobre o Pedro.
uma ocasião que ele tira o Pedro para o Rodrigo Muniz. E aí o Pedro sai fazendo beicinho. Né? A garrafinha. Houve um episódio também que ele teria ficado muito dodói porque não foi para a Olimpíada. E o Flamengo não era obrigado a liberar jogador para Jogos Olímpicos. Já tem a data FIFA, deve ter a Olimpíada. Ah, mas ele quer ir, amigo. Então pega a CBF, pagar teu salário e comprar teu passe por 14, 15 milhões de euros. Foi o Flamengo que comprou. Então tem esse currículo todo do Pedro. Então acho que muita coisa parece muito verossímil a situação e o entendimento do treinador. Mas você construiu uma imagem, você falou uma coisa na segunda-feira que eu fiquei pensando bastante, que na tua concepção pelas palavras, pela reação do Pedro no dia seguinte, de contar com os jogadores e na nota, não. Você usou como se fosse assim, um vaso que quebrou e para ser... Difícil colar. Difícil colar. Acho muito difícil. E assim, você tem o jogo agora do Fluminense. O Bruno Henrique está suspenso, que está jogando nessa função. O time não marcou gol no último jogo. Por isso tudo poderia acontecer mesmo, né? Na primeira ausência do Pedro, aí você pensa, pô, o Pedro poderia ajudar. Eu não sei como é que, sinceramente, a gente vai ter que ver como é que vai ser o treino da sexta à tarde, se ele vai ser relacionado dessa vez, como é que colaria, se colaria. Né? Eu acho muito difícil. Agora, ele não foi relacionado para o jogo de quarta-feira, acho que fez sentido. 2 treinos, ficou bom. Uma semana, 8 dias, né, entre o jogo contra o São Paulo e o jogo Fluminense. Já é um tempo razoável que dá para o cara. Aí tem um detalhe que é curioso. Aí o Pedro emitiu uma nota que, para mim, foi uma tentativa de terceirização de responsabilidade. Eu caí de rendimento porque vi os prints e alguém, né, queria me vender. Peraí, eu estou falando de uma criança, cara. Estou falando de um adulto de 28 anos que ganha uma fortuna por mês. Então, porque ele viu os prints de uma... Fui eu que publiquei, porque dei informação, aí eu falei, eu emiti uma nota tentando me chamar de mentiroso. Eu falei, olha, vocês retificam essa nota, ou eu vou publicar os prints aqui mostrando que a conversa aconteceu, porra. O Flamengo não vai retificar, então tá bom, tá aqui, os prints estão aqui. Ainda preservei a fonte que não pediu off. Ainda fui bem legal. Poderia ter colocado o nome, não pediu off. Todo mundo sabe quem foi, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma entrevista, uma conversa de um jornalista com a fonte por WhatsApp, por telefone. Não é para eu pegar, ligar para minha mãe em Niterói e falar, mãe, sabia que o fulano venderia o Pedro por 15 milhões de euros? Né? Não, é para você publicar a informação. Agora, se o cara fala, vou te dar a informação, você não pode dar. Você não pode publicar. E você concordou, aí tudo bem. Você concordou de não dar informação. E ter informação, trabalhar com ela na tua cabeça, apurar mais detalhes com outras fontes, ou sei lá, ou deixar para lá. Eu achei terrível a nota. Parecia querer transferir responsabilidade, né? E não se desculpou. E o Felipe fala dele pedir desculpa para o grupo. E na reunião, a informação que circulou foi de que também não se desculpou, só se justificou. Aí o Flamengo vaza no dia seguinte que quer contratar o atacante da Lazio, o argentino Castellanos, que é um jogador que elas não querem vender, que é uma difícil contratação. O Palmeiras já pensou nele também. É lógico que foi uma resposta à nota. Tipo, nós temos vida sem você, a gente pode contratar outro cara. Né? Isso é patético. A gente tem que se reunir e tentar consertar. E tentar colar o vaso, ou então ver se alguém quer contratar o Pedro. Que não vai ser, creio eu, por 15 milhões de euros. Acho que o BAP não vai aceitar vender por esse valor. Diga, Juca. Não, apenas quero acrescentar o seguinte. Eu acho muito sintomático que nenhum jogador do Flamengo sequer esboçou uma declaração de solidariedade ao Pedro. Então fica muito evidente que o Felipe Luiz, antes de falar o que falou, conversou com o grupo e achou que o grupo merecia o puxão de orelhas no Pedro. É porque os jogadores do Flamengo estão mais preocupados em ser solidários com o Neymar, sabe, Juca? Então, eles não conseguem ser solidários com o Pedro. Exato, Você falou, bom gancho, que o Mauro falou do comportamento do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas também na manchete citou o Felipe Luiz de chuteiras, que pode ter também a ver com o modo pelo qual ele tratou o Pedro, porque afinal ele também foi companheiro do Pedro. Sim. E hoje ele é comandante do Pedro. Mas é um bom ponto esse, Mauro, porque aí parecia que o outro Felipe Luiz falou, pô, legal, abraçado e tal. Não, isso é uma coisa que me causa espécie. Assim, eu concordo com a atitude dele, já falei muito sobre isso, né, com relação ao Pedro, mas eu acho muito esquisito que o técnico seja tão rigoroso com o seu jogador e tão brother com o cara que é do adversário. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara do futebol, porque a gente está vivendo uma época, né, de muita gente que nunca foi do campo, não sente, como diz o Arnaldo, o cheiro da grama, que nunca viu um jogo de perto, que não sabe... As pessoas, especialmente aqueles mais novinhos, até jornalistas em alguns casos, que só vê jogo pela televisão, que só analisam taticamente na prancheta, tem que ver um jogo de perto. Ver um jogo de perto é uma coisa muito saudável. Poder ver um jogo da segunda, terceira divisão, na sua cidade, do seu bairro, onde for, vai e assista. O couro come, gente. É porrada, é dividida, dedo na cara, xingamento, o tempo todo.
Isso é um jogo de futebol, é um jogo de intimidação. O jogo no campo é um jogo cru. Exato. Não tem limpeza diferente. no jogo, é outra história. É muito diferente. Então as pessoas veem à distância, imaginam um jogo de videogame. Não é assim. E o que acontece? Como deveria ser a preleção, aí o que eu penso, tá? Do técnico, qualquer técnico, antes do jogo contra o Santos do Neymar. Né? Ainda mais desse jogo, que o Santos se preparou por mais de um mês para esse jogo, ficou esperando. E o Neymar se condicionando. Era óbvio que o Santos ia jogar mais, se preparou para isso. Né? Primeira coisa, o Neymar vai se jogar, vai tentar apitar o jogo, vai tentar cavar falta. Então, assim, marca em cima, aí vai mostrar como que vai ser feita a marcação, né? Vai desenhar na prancheta, vai explicar. Não dê trégua. E o seguinte, toda vez que fizer falta no Neymar, que ele reclamar, sai de perto, nem olha na cara dele, ignora. Eu não quero ninguém conversando com o Neymar. Não quero ninguém trocando abraço com o Neymar. Depois do jogo, troca de camisa, toma um cafezinho, marca um chopp, faz churrasco, vira passa, faz o que quiser. Mas nos 90 minutos o couro vai comer, eu não quero nenhum tipo de intimidade. O Flamengo fez tudo ao contrário. E a cena simbólica é o Neymar tentar dar uma caneta no Felipe Luiz. Eu lembrei do jogo do Zico no fim do ano. Que aí tem negócio de Arrascaeta e Carlos Alberto, dá chapéu, deu chapéu, né? Que é uma brincadeira lúdica ali de dezembro, né? Muitas crianças do Maracanã. É muito legal o jogo do Zico lá, né? É beneficente. Mas não é, cara, são 3 pontos, o time está liderando o campeonato. O Santos veio com apetite para ganhar o jogo, claro. Aí o Felipe Luiz está ali parado, o Neymar tenta fazer uma graça. O Neymar agiu de forma deliberada e foi bem astuto, foi inteligente. Aí o Felipe vai e aceita um abraço. Amigo, naquela hora, primeira coisa, ô Neymar, beleza? Ah, Felipe, tudo bem, beleza. Sai de perto, cara, vai conversar com o Rodrigo Caio no banco. Vira as costas, cara. Não dá tempo, não dá espaço para esse contato, para essa intimidade. Aí o Neymar fez o gol, viu? Eu falei que ia fazer o gol. Isso não é pelada de casado solteiro, nem pelada de casal solteiro tem isso, que tem rivalidade. E a porrada canta. Então, assim, é inadmissível que o Luiz Araújo sofra uma falta. Ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele vai se explicar com o Neymar. E o Neymar não quer papo, aí ele sai todo sem graça. O Arrascaeta puxa a camisa, toma o cartão amarelo, vai se explicar com o Neymar. Se explicar o que é com o Neymar, cara? O Neymar é o adversário. Ah, mas ele é o ídolo. Então você vai idolatrar o Neymar fora do jogo. Eu vi um comentário do Zinho, ontem, o Zinho é jogador, e ele falou uma coisa perfeita. Ele falou, olha, eu joguei contra o Roberto Dinamite, Careca, falou vários jogadores, né? Os caras que os jogadores de 82, Éder, Falcão, Cerezo, todos aqueles caras, né? Ele falou, pô, tudo bem, eu idolatrava os caras, mas quando jogava, eu falei, era meu prato de comida, cara. Eu quero ganhar deles, não tem esse negócio. Óbvio que não tem esse negócio. É ridículo que o Zinho tem que falar isso, que a gente tem que vir falar isso, porque isso é o futebol, porra. É claro. E como é que um cara que é um técnico, que foi um jogador tão experimentado, que jogou com o Simeone, você imagina o Simeone mandando fazer carinho no jogador adversário? Neymar sofre a falta, Neymar, tudo bem? Você imagina isso? Quantas preleções de vestiário do Simeone ouviu o Felipe Luiz? E aí o técnico se permite isso. Eu acho isso um absurdo. Desculpa, eu acho um absurdo. Não foi por isso que perdeu o jogo. Mas acho que alguém tem que chegar para ele e falar, Felipe, você não é mais jogador, cara. Aí na coletiva, ele é perguntado, não, eu gosto muito dele, somos amigos. Desculpa, a amizade do Felipe Luiz com o Neymar, ou com quem quer que seja, não interessa ao torcedor do Flamengo, creio eu. Interessa jogar, ser competitivo e ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. O Flamengo não competiu. Tá? E o Neymar foi tão inteligente que até quando o Danilo foi xingado por torcedores do Santos, ele foi defender para quê? Para o Neymar foi interessante ficar nesse clima de brodagem. E o gol foi uma brodagem. Porque no início da jogada ele tinha que ter matado já. Que é óbvio que se deixar espaço, ele tecnicamente é... Ou ele dentro da área... Ele vai fazer um gol, ele vai definir. Então eu achei assim uma coisa deplorável. E eu quero saber, gostaria de saber, se o Bap ou o Boto, se um deles tem coragem mesmo e peito para chamar o Felipe e falar para ele isso. Eu duvido que o Bap concorde com isso. O Bap é um cara super competitivo em tudo, né? O discurso dele é de ser um cara competitivo. Ele concorda com isso? Isso foi pior que o modo banana, gente. O que aconteceu para mim foi gravíssimo. Acho que nenhum time de futebol pode se comportar assim. Na conversa. Desculpa, já passo para o Danilo, mas só uma comparação. Quando a gente está falando desse tipo de situação, muita gente confunde com bater no Neymar. Não é isso. Não é isso. Claro que não. O Neymar fez 3 jogos no Brasileiro. Fluminense no Maracanã, Atlético na Vila Belmiro, saiu machucado, o Santos estava ganhando, e esse contra o Flamengo. Você viu que ele fez gol com a mão, foi contra o Botafogo. Isso. Botafogo. Exato, Botafogo na Vila, bem lembrado. E o primeiro foi o Fluminense, no Maracanã. E aí tinha Neymar contra Ganso, Neymar volta a jogar pelo Brasileirão e tal. Aquele dia eu entendi, e o Fluminense, tudo bem, na casa dele, não estava na Vila Belmiro, como os jogadores do Fluminense, inclusive o Ganso e outros, trataram o Neymar. Ninguém bateu no Neymar, mas o nível de enfrentamento psicológico, o Neymar é um jogador muito fácil de estabilizar. Sim. Então a questão não é física, falta, porrada, é o mental. Sim.
o Fluminense deixou ele desconfortável o tempo todo. E o Samuel Xavier encarnou essa pessoa dentro do campo. Ele tirou tanto o Neymar do sério e no final ele faz o gol aos 49, lembra? O chute que desvia e tal. Ele ganhou o jogo emocionalmente. E a melhor forma de você combater o Neymar, pela fragilidade emocional que ele tem, é tirá-lo do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Não sei se lá, você Danilo. vê dessa forma. Não, eu concordo com a questão sobre deixar muito à vontade. E o meu único ponto aqui sobre toda a discussão, que o Mauro até citou também, que eu acho que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Para fazer uma comparação, Palmeiras e Inter Miami, os caras estenderam o tapete vermelho para o Messi. É verdade. Para o Luis Soares. Bom ponto. A gente poderia aqui resumir o péssimo jogo do Palmeiras a isso, mas para mim tem mais. Tem o erro do Abel de escalar um time sem volante, um meio de campo com o Rios que como 5, ele não serve como 5. E ali para mim o principal foi o erro do Abel, a estratégia do Abel, junto com a postura do Palmeiras, que depois ainda teve vídeo, foto, autografando camisa Isso. com o Soares, Ótima tirando lembrança. foto com o Messi, Ótima num lembrança. jogo em que o Palmeiras quase ficou fora do Mundial. Perfeito. Chegou a ficar, só não ficou fora porque em nenhum momento o Porto ganhou do Al-Ahly. Então assim, Faltou um gol, né? Faltou um gol. Eu concordo que o Palmeiras estendeu o tapete vermelho para o Messi. Mas para mim o principal foi o erro do Abel Ferreira. Assim como contra o Flamengo e Santos, eu concordo que o Flamengo permitiu muito que o Neymar jogasse e teve essa questão do abraço e tudo mais. Mas o que mais me incomoda é o Flamengo ter tido 75% de posse de bola e só 2 finalizações a mais que o Santos.